Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais um vídeo hoje sobre temperatura. Então vamos lá, vamos nessa jornada, conceitos básicos, falamos no outro vídeo sobre pressão e agora a temperatura. Como vocês sabem, refrigeração, pressão e temperatura. Se você está aqui apenas pelo conceito básico, fica conosco que está bem bacana também. Tá? Vamos desde o comecinho ali falar de temperatura até chegarmos no final do vídeo na parte de refrigeração. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar a tela. Compartilhado está. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve no canal, comenta, pessoal. Nem que seja para mandar ali bom dia, boa tarde, a cidade que está falando. Isso ajuda muito o crescimento do canal. Considere também tornar-se membro. Custa apenas R$ 8 por mês. Você sendo membro do canal, além de ajudar o canal, você tem acesso ao treinamento refrigeração comercial para técnicos de ar-condicionado. O treinamento está muito top, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos ao ponto, tá? Então aqui, vamos começar aqui pelo começo, né? Só deixa eu ver se eu compartilhei a tela, que esses dias eu estava fazendo o vídeo, compartilhado está. E eu esqueci de compartilhar. Então, deixa eu aqui. Vamos lá, temperatura. Então, número 1, o que é temperatura? A temperatura é uma grandeza física, que indica o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais temperatura, quanto mais agitadas as partículas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas, menor a temperatura. Pontos chaves: alta temperatura, partículas agitadas, maior energia térmica. Baixa temperatura, partículas lentas, menor energia térmica. Temperatura não é calor, calor é energia em trânsito. Beleza? Então vamos lá. Escala de temperatura. Existem várias escalas, mas as principais são. Deixa eu abrir minha caneta. Nós temos aqui a escala Celsius, que é o grau Celsius. Definida pela água a 0 graus Celsius congela, 100 graus Celsius ferve. Onde é usado? Brasil e muitos países. Hoje em dia, praticamente em todo o mundo. Kelvin, começo no zero absoluto, na ciência e termodinâmica. Vocês vão ver depois, conforme nós avançarmos nessa aula, vocês vão entender que o grau Kelvin ele tem a mesma escala do grau Celsius e muitas vezes você vai encontrar superaquecimento de 8K. Esse 8K não é um múltiplo de 1000 no caso. Esse 8K nada mais é do que 8 Kelvin. Quando você faz a diferença, por exemplo, 18 para 10 daria 8 de diferença. Essa diferença ela pode ser tanto 8 Kelvin como 8 graus Celsius na escala. Fahrenheit, que é esse símbolozinho aqui de graus F, a água congela em 32 graus positivo Fahrenheit e ferve em 212 graus Fahrenheit. É usado hoje basicamente apenas nos Estados Unidos. Você ainda vai encontrar algum resquício em algumas regiões do Canadá, Reino Unido, as pessoas mais antigas, na Libéria, mas praticamente em desuso. Só os Estados Unidos que estão usando ultimamente o grau Fahrenheit. Tá? Esse grau Fahrenheit você pode encontrar em catálogos. Por exemplo, da Redcraft, eles dão lá a temperatura em graus Fahrenheit. Aí tem que converter para Celsius, né? Para a nossa realidade aqui. Tranquilo? Vamos lá. Zero absoluto. É a menor temperatura possível. Zero Kelvin, ele é igual a menos 273,15 graus Celsius. Nesse ponto, a agitação molecular é mínima. Tá? Então, o zero absoluto é a menor temperatura possível. Conceito essencial em refrigeração e termodinâmica. Quem se aprofundar nos estudos vai acabar usando a escala de temperatura em graus Kelvin, né? E não em graus Celsius. Se eu falei Fahrenheit, eu peço desculpa, pessoal, é Kelvin. 0 Kelvin igual a menos 273,15 graus Celsius, ok? E você vai encontrar isso na refrigeração, termodinâmica, na engenharia mecânica como um todo, beleza? Conversão entre escalas. Celsius para Fahrenheit. Você vai ter aqui, ó, graus Fahrenheit igual graus Celsius vezes 9 quintos mais 32. Esse 32 aqui é uma constante, tá? O 9 quintos também. Então, o grau Celsius vai ser, se você quiser ter o grau Celsius, é Fahrenheit menos 32, né? Você vai isolar isso aqui da fórmula, vezes 5 sobre 9, beleza? Celsius para Kelvin é bem mais tranquilo. Kelvin igual grau Celsius mais 273,15
E de Celsius para Kelvin também, ó. De Kelvin para Celsius, Celsius para Kelvin, é Kelvin menos 273,15, tá? Essa aqui é uma constante, é bem mais fácil. Então, por exemplo, eu sei que 0 graus Celsius, ok? 0 graus Celsius vai ser nada mais, nada menos do que 273, tá? 273,15 Kelvin. O Kelvin não tem o grau, beleza? Mais para frente vai ter os exercícios aí de conversão. Temperaturas. Ponto de congelamento da água, 0 graus Celsius. Em graus Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. Em Kelvin, 273,15 Kelvin. Ponto de ebulição da água, quando a água ferve, em graus Celsius, 100 graus Celsius. Em Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. Em Kelvin, 373,15 Kelvin. Nota aqui ó, que é só você somar o 100. Ó. 100 mais 273,15, você chega em 373,15 Kelvin. É a temperatura que a água ferve na escala Kelvin. Ambiente, temperatura ambiente. Um dia normal aí, né? Um dia típico em Curitiba, São Paulo, 25 graus Celsius. Se você for medir em Fahrenheit, 77 graus Fahrenheit. Em Kelvin, 298,15 Kelvin. Congeladores domésticos. Então é menos 18 graus Celsius. Em Fahrenheit é 0 Fahrenheit. Em Kelvin, 255,15 Kelvin. Note que o Kelvin ele não fica negativo. Por quê? Porque ele vai ser a menor temperatura possível é o 0 Kelvin, que é o zero absoluto, ok? Então você nunca vai ter temperaturas negativas em Kelvin, mas você já vai estar congelando a água aqui nessa temperatura de 255,15. Lembrando, a água congela em zero, mas outros elementos da tabela periódica, né, outros compostos da natureza, outros produtos, outros elementos, vamos dizer assim, eles vão congelar em temperaturas menores ou maiores, dependendo ali do composto químico que se vai ter. Quem quiser se aprofundar mais, estuda isso em química, tá? Seria o ponto de fusão, né? O ponto de solidificação, beleza? Vamos para frente. A escala Fahrenheit foi criada pelo físico e inventor alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, no início do século XVIII. Tá lá pelos anos 1700, pessoal. Ele desenvolveu uma escala buscando uma forma mais precisa e reprodutível de medir a temperatura, algo importante para experimentos científicos e instrumentos meteorológicos. Então, resumo da história. Em 1714, Fahrenheit constrói o termômetro de mercúrio, mais estável e preciso que os anteriores, que usavam álcool. 1717 a 1724, ele define sua escala temperatura. Então, quando a gente está falando em Fahrenheit, Celsius, Kelvin, nós estamos falando em escala temperatura. Né? Lembrando que o Celsius e o Kelvin têm a mesma escala, só muda a graduação. 0 grau Fahrenheit, ponto mais baixo que ele poderia obter usando uma mistura de gelo, água e sal. 32 graus Fahrenheit, ponto de congelamento da água pura. 212 graus Fahrenheit, ponto de ebulição da água ao nível do mar, totalizando 180 graus entre congelamento e ebulição. Tá? Então, aqui eu tenho 180 graus. Então, isso aqui me deu uma escala mais espaçada. Para um termômetro antigo, isso aqui ajudava muito, quando você tinha menos precisão. Conforme você vai tendo mais precisão, você não precisa de uma escala tão grande assim. A escala rapidamente se torna popular no mundo científico europeu e mais tarde nos países de língua inglesa. Com o tempo, a escala Celsius, proposta por Anders Celsius, em 1742, tornou-se o padrão internacional. Mas os Estados Unidos e alguns outros lugares continuam usando Fahrenheit como escala cotidiana. A escala Celsius tem origem no século XVIII, na mesma época, foi criada para oferecer uma forma lógica e padronizada de medir a temperatura, especialmente para uso científico. Origem: criado por Anders Celsius, astrônomo e físico sueco. Ano: 1742. Nome original: escala centígrada, por ter 100 graus entre dois pontos de referência. Como Celsius definiu sua escala? Curiosamente, a escala de Celsius era invertida em relação ao padrão atual. 0 graus Celsius era o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius era o ponto de congelamento da água. Ou seja, quanto mais quente, menor a temperatura na escala original. Inversão da escala. Após a morte de Celsius, por volta de 1743-44, o cientista sueco Carl Linnaeus, o mesmo da classificação das espécies, sugeriu inverter a escala para
0 graus Celsius congelamento da água, 100 graus Celsius ebulição da água ao nível do mar. Esse padrão tornou a escala mais intuitiva e se tornou de uso oficial. Uso e padronização. A escala Celsius foi gradualmente adotada em grande parte no mundo como padrão científico cotidiano, especialmente após a Revolução Francesa, quando a Europa iniciou a padronização de unidades. Em 1948, o nome Celsius substituiu oficialmente o centígrado, para evitar confusão com o termo centésimo, que não tem nada a ver, né? Seria para outros fins. Por que 100 graus? O objetivo era criar uma escala simples, baseada em fenômenos naturais mensuráveis, apropriada para o rigor científico. Com 100 divisões regulares, era fácil padronizar instrumentos e medições. Beleza? Aqui nós temos um exemplo de um termômetro aqui, ó, de mercúrio na escala aí, temos tanto ele aqui na escala Celsius como na escala Fahrenheit, ok? Note que a temperatura sempre é a mesma, muda conforme muda o teu ponto de leitura, né? Muda a tua escala de leitura e como que você quer quantificar isso, ok? Mas a temperatura é a mesma. Temperatura na refrigeração. Na refrigeração, controlar a temperatura é essencial para preservação de alimentos, no ar-condicionado, processos industriais, climatização comercial, refrigeração criogênica a muito baixas temperaturas. Termos importantes. A temperatura define o estado e a pressão do fluido refrigerante. Nós vamos entrar pesado nisso agora, tá? Termo significa evaporação. Significado: fluido refrigerante absorve calor. Na evaporação, o meu gás, o meu fluido refrigerante, vai absorver calor. Gás é o nome popular. O correto é sempre pensarmos como fluido refrigerante. Condensação. Fluido libera calor. No condensador, o meu fluido refrigerante, né? A última vez que eu vou falar gás, o meu fluido refrigerante vai liberar o calor para o ambiente externo. Na evaporação, no evaporador, o meu fluido refrigerante absorve o calor do gabinete. O calor que eu tenho dos meus alimentos, da minha bebida, tudo que eu tenho dentro do meu gabinete, do meu refrigerador, tudo que eu tenho dentro da minha câmara fria, do meu expositor no supermercado, ou do ambiente climatizado e ar-condicionado, o meu fluido vai absorver pelo evaporador e ele vai liberar esse calor para o ambiente externo no seu condensador. Subresfriamento. Fluido resfriado, além da condensação. Vamos explicar isso daqui a pouco. Superaquecimento. Vapor aquecido, além da evaporação. Termos importantes, né? A temperatura define o estado e a pressão do fluido refrigerante, conforme eu já tinha dito anteriormente. Exemplos no sistema de refrigeração. Evaporador, absorve calor. Tá? Temperatura típica, de menos 30, num freezer, num túnel de congelamento, a mais 2 positivo no ar-condicionado. Entre esse menos 30 e mais 2, eu vou ter ali menos 25, tá? No refrigerador doméstico, menos 10, num expositor de supermercado, até chegar em 2 graus Celsius aí, num ar-condicionado ou numa sala climatizada, por exemplo. Condensador, compressor, aumenta a pressão e temperatura. Muito alta, em torno de 80 graus Celsius. No vapor superaquecido, né, sai a alta temperatura e alta pressão do meu compressor a uma temperatura bem elevada. Condensador, libera calor. Eu vou ter aqui de 35 a 55 graus Celsius a condensação do meu fluido refrigerante. Dependendo do meu condensador, se ele é um trocador do tipo evaporativo, né, a água, se ele é um condensador a ar forçado com ventilador, ou um condensador estático como o do refrigerador, que nem ventilador tem. Ou seja, 55 provavelmente aqui eu vou estar já num estático, de refrigerador doméstico. Entre meios aqui 45 a 50 ar forçado, refrigeração comercial. 35 aqui seria um trocador a água, aí, torre de refrigeração, utilizado em refrigeração industrial e comercial já maior. Tá? Válvula de expansão, reduz pressão e temperatura. Queda brusca, eu tenho a redução da pressão e da temperatura. Então aqui vamos por exemplo, tá? Vamos para o nosso exemplo. Deixa eu abrir aqui para deixar bem no jeito aqui para explicar para vocês. Beleza? Vamos pegar aqui o R22 na escala. Essa régua pressão-temperatura vocês podem baixar no seu celular. Eu uso aqui no computador, tá? É a RefTools da Danfoss. Baixa no Android, no iPhone. Funciona legal, muito bacana. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui. Então vamos começar pelo compressor. O meu compressor, ele vai mandar o meu R22 a alta pressão e alta temperatura.
Vamos supor aqui que eu coloco um sensorzinho aqui, um penta da Full Gauge, e eu meço aqui 85 graus Celsius na linha de alta. Perceba que aqui eu tenho uma alta temperatura. Essa temperatura tem um limite, ela não pode ser muito excessiva, senão eu começo a carbonizar aqui o óleo do meu compressor e eu vou ter a perda do meu compressor, ok? Mas é comum você ter temperaturas de descarga aí na faixa de 80, 90, 100 graus Celsius, dependendo do projeto, ok? Quando eu entro no condensador, o nome já diz. Aqui, ó, no condensador, eu começo a ter a mistura vapor mais líquido. Eu tenho dois estados da matéria. Eu tenho uma mistura de vapor mais líquido. Nessa fase aqui, a minha régua pressão-temperatura é válida, tá? Eu até vou mudar a cor aqui, vou mudar a cor para azul no finalzinho. E eu começo aqui, ó. Peraí, aqui ela já é válida, beleza? Então, o que acontece aqui? Deixa eu voltar para o vermelho. Vamos supor que aqui eu esteja com uma pressão. Deixa eu abrir minha régua pressão-temperatura. Vamos supor que eu esteja com uma pressão no meu manifold de 236 psig, 236 libras. No meu vídeo anterior eu expliquei sobre pressão. Então vamos lá, o que acontece aqui. Eu vou ter aqui, ó, 236 PSI, que é libras, o G de manométrica, tá? Essa pressão, ela é válida aqui nesse ponto, ela é válida aqui no meu condensador e ela é válida aqui, ó, na entrada da minha válvula de expansão. A minha pressão não muda de uma forma ideal nesses três pontos. De uma forma prática, pode haver uma queda de pressão. Não vamos se ater a isso nesse momento, tá? Então eu tenho 236 libras. Se eu vier aqui na minha régua pressão-temperatura, olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui 45 graus Celsius. Então isso aqui é uma verdade, tá? Você pode fazer o teste lá no teu equipamento de refrigeração. Você vai ter aqui, ó, 45 graus Celsius. Isso aqui é uma coisa muito legal. Você pode fazer o teste aí no teu equipamento de refrigeração. Ou seja, 236 libras, eu tenho 45 graus Celsius. Mas eu tenho onde 45 graus Celsius? Apenas aqui no meu condensador. Apenas nesse ponto que é válido. Porque é apenas nesse ponto que eu tenho a mistura vapor mais líquido. Aqui, ó, que eu mudei para azul, o que acontece aqui? Eu vou desenhar de azul aqui só para pegar um amarelinho aqui, para não confundir muito vocês. Ó, então, o que acontece aqui, ó? Aqui eu já tenho, vamos supor, já no final do meu condensador, eu tenho apenas líquido, 100% líquido. Aqui eu vou começar a resfriar, eu vou ter um subresfriamento. Então, é comum eu colocar aqui o meu sensor, o meu penta aqui no final, ó, e eu acabar medindo aqui uma temperatura de 41 graus Celsius. O nome disso aqui é meu subresfriamento. A minha diferença de 41 para 45 é 4 graus. Tá? 4 graus, ou 4 Kelvin. Beleza? Esse 4 graus é meu subresfriamento. Nós temos uma aula completa de subresfriamento no canal Adson Girelli. Vai lá e pesquisa sobre resfriamento se você quiser entender mais. Mas é assim que funciona. Por que minha temperatura caiu? Porque eu só tenho líquido. Quando eu tenho só líquido, eu tenho subresfriamento. Aqui no começo eu tenho só vapor. E eu também vou resfriando ele até entrar no condensador. Quando a condensação acontece, pimba! O que vai acontecer? Eu vou ter, quando essa condensação acontece, eu vou ter a estabilidade de temperatura dentro do condensador devido à minha mistura vapor mais líquido. Ou seja, eu tenho apenas calor latente, não tenho mais calor sensível no condensador. Para eu estar com 45 graus Celsius, provavelmente eu vou estar com uma temperatura ambiente nesse condensador do tipo a ar, né? Note que eu estou com o condensador aqui a ar. Eu vou estar com a minha temperatura ambiente aqui na faixa de temperatura ambiente, tá? Não mais que 35 graus Celsius, tá? Vou estar aí com uns 35 graus Celsius, temperatura externa ambiente. Esse ar aqui de 35 graus Celsius vai passar pelo condensador e vai fazer o meu fluido condensar 45.
Para essa mágica da condensação acontecer, é obrigatório que essa temperatura de 85 graus Celsius aqui, ó, ela tem que ser maior, obrigatoriamente, que a minha temperatura ambiente. Vamos supor aí que num dia muito quente de 40 graus Celsius, se você tiver aqui na tua linha aqui de descarga a 40 graus, 35 graus, 30 graus, não vai condensar. Motivos? Falta de fluido refrigerante ou o meu compressor não está comprimindo, ok? Então é obrigatório que a temperatura na linha de descarga seja maior que minha temperatura ambiente. Passei pela minha válvula de expansão, pimba! Passei pela minha válvula de expansão, eu vou entrar no meu evaporador. Olha que legal, pessoal. Eu vou entrar no meu evaporador. Já na saída da minha válvula de expansão, eu vou ter uma mistura aqui, gotas de líquido. É o meu spray de líquido. Então já no comecinho eu já tenho líquido. É muito legal. E esse líquido vai correr por todo o meu evaporador, tá? Até no finalzinho dele aqui, ó, eu não ter mais líquido, eu ter só vapor. Eu vou começar a aquecer. Então o que acontece aqui? Vamos supor que eu regulei minha válvula de expansão para evaporar a menos 10, tá? Por hipótese. Então o que vai acontecer aqui, ó? Menos 10. Eu vou medir aqui uma pressão no R22 de 55 psi, ou 55 libras manométrica. Então, voltando aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter uma pressão de 55 psg. E isso aqui, na régua pressão-temperatura, é igual a 10 graus Celsius. Menos 10 graus Celsius, né? Por favor, menos 10 graus Celsius. Aonde que essa temperatura é válida? Apenas dentro do evaporador. Por quê? Porque dentro do evaporador eu tenho a mistura vapor mais líquido do meu fluido refrigerante. Quando eu chego no final, eu começo a aquecer. Vamos supor que eu coloco meu penta bem pertinho aqui, ó, do meu bulbo da minha válvula de expansão termostática. A minha válvula de expansão termostática, poderia ser um tubo capilar também, serve para derrubar pressão. Eu derrubo a pressão de alta para baixa. E vamos supor que eu coloque aqui, ó, e eu meça aqui menos 2 graus Celsius. Tá? Menos 2 graus Celsius. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer continha. Tá? A minha temperatura de saída menos a minha temperatura de entrada. Temperatura de saída, eu medi com um penta ali, né, da Fugauge ali, ou um outro sensor de temperatura, um NTC. Eu medi a minha temperatura de menos 2 graus Celsius. A temperatura de entrada do evaporador, eu até poderia pôr um penta aqui, né, mas dura achar espaço. Se eu colocar o penta aqui, isolar bem isoladinho e medir a temperatura, eu vou medir menos 10. Posso fazer a conta direto. Mas é muito mais prático você ir aqui na tua régua pressão-temperatura no seu celular, tá? Você vai colocar aqui menos 10, você vai colocar a pressão, né, que está medindo o teu manifold, 55 libras, e você vai ver que vai dar algo muito próximo de menos 10 aqui, ó. Espera aí, R22, menos 10, só um pouquinho, que deu um erro aqui, bem que eu achei que estava muito alto, pessoal. Por que aconteceu isso aqui? Deixa aqui que eu, menos 10, ó, bem que eu achei que estava muito alto 55, então, conferindo aqui, ó, então aqui não é 55. Ó, a régua me enganou. Algum cache ali que ficou da régua, ele me enganou, tá? Então a pressão de verdade aqui, ó, no R22 é 36.7 psg. Vamos corrigir aqui, não tem problema, tá? Então vamos corrigir aqui para 36.7 psg. Beleza? Vão lá, pessoal, na régua pressão-temperatura de vocês e confiram isso, tá? No R22. Lembrando que isso aqui, deixa eu mudar aqui para o verde. Lembrando que isso aqui nós estamos fazendo no R22, tá? Então, voltando aqui. Então, deixa eu ver aqui. A minha reguinha pressão-temperatura, menos 10. Perfeito, 36.76. Até eu vou conferir na alta, 45, 236.1. Vamos ver se ele não informou errado. Não, aqui está certo, 236 está certinho. Aqui está ok, beleza, um Vzinho de ok. Aqui que ele estava me passando errado, mas não muda nada. Então o que acontece aqui? Eu estou com o meu manifold, eu vou lá medir 36.7 libras no meu manifold, e eu vou ter aqui, nessa entrada, menos 10. Tá legal? Vou fazer a conta. Temperatura do final do evaporador menos a temperatura de entrada do evaporador.
Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, menos 2. Nós temos um vídeo completo só do superaquecimento útil e outro do superaquecimento total no canal, tá, pessoal? Menos, abre parênteses, menos de novo, menos 10. Ok? Então, essa é a conta. Joguinho de sinal. Menos com menos dá mais, 10 menos 2, que vai dar 8 Kelvin. Ou 8 graus Celsius, como você preferir. Esse é meu superaquecimento. É assim que você vai medir o superaquecimento. Balanceamento frigorífico, tem vídeo disso, para você depois solucionar problemas quanto a isso. Mas o superaquecimento é medido dessa forma. Régua, pressão, temperatura, tá? Isso aqui é válido dentro do evaporador. Após aqui a saída do meu evaporador, esse fluido vai aquecer, tá? Não tem jeito. Ele vai começar a esquentar aqui, pessoal. Tá? Ele vai começar a esquentar. Quanto melhor a isolação, menos vai esquentar. Quanto pior a isolação, mais vai esquentar. Quanto maior a linha, mais longa a linha, mais esquenta. Quanto menor a linha, menos esquenta. Até chegarmos aqui próximo ao compressor. Próximo ao compressor, eu faço uma nova medida. E vamos supor que aqui eu medi 5 graus Celsius positivo, já no final. Aqui eu vou ter meu superaquecimento total. Então é a mesma regra do superaquecimento útil, tá? O total vai ser 5, que é a temperatura próxima ao compressor, menos a temperatura que se pegou da régua pressão-temperatura, que a nossa régua tinha nos traído lá, mas agora está certa. Então vai ser 5 menos com menos 10. Menos com menos dá mais. 10 mais 5, 15 Kelvin é meu total. O meu superaquecimento total é importante para o resfriamento do meu compressor. Ok? Eu preciso de uma massa de fluido ok para resfriar o meu compressor. Então, o envelope do compressor vai te dar ali um superaquecimento total entre 10 a 30 Kelvin. Vamos supor que esse compressor aqui suporte até 30 Kelvin. Ele vai ter uma longa vida, né? Vai ter uma longa vida útil, vamos dizer assim. Tem alguns compressores de congelado que não aceitam um superaquecimento total maior do que 11 Kelvin. Então, tudo isso vai ter que regular. Perfeito? No evaporador, o ideal é em torno de 8 Kelvin, de 6 a 8. Beleza? De novo, tem todas essas aulas aí no canal Edson Girelli. Mas a forma de fazer é essa forma aqui. Olha como a gente encheu de cálculo aqui a nossa lousa, né? Beleza? Tranquilo, galerinha? Ficou legal, né? Então tem cálculo para tudo que é lado aí. Sobreaquecimento útil, sobreaquecimento total, subresfriamento. Então, tudo isso nessa aula de temperatura. Tranquilo? Vamos para frente? Instrumentos de medição de temperatura. Instrumento. Termômetro digital. Termômetro digital é medição geral, tá? Você vai ter que geralmente aí um sensor NTC, um PTC, algo do gênero. Infravermelho, medição superficial. Eu não indico muito, ele não é tão preciso, tá? Termopares e aplicações industriais. O infravermelho é mais para quebrar um galho, vamos dizer assim, tá? Ele não tem uma medição tão precisa aí como os termopares, no caso, ou o termômetro digital aí com NTC, tá? Manifold de estação de carga, sistema com gás refrigerante, aquelas pinças, né? Também não é tão precisa. Tranquilo? Para você fazer uma medição legal, bem precisa, eu indico para vocês o penta aqui da Fugauge. Esse penta da Fugauge, ele tem 5 sondas NTC, ele é bem preciso, você consegue fazer a ferição, a medição dentro de uma câmara frigorífica, superaquecimento, subresfriamento. Ele é muito mais preciso do que aquelas pinças dos manifolds digitais, desde que você fixe corretamente, fixe aí numa posição aí de 15 minutos no tubo a ser medido, isole ele bem isolado e fixe bem fixo, como você faz com o tubo termostático da válvula de expansão. É uma baita de uma ferramenta e eu indico vocês comprem essa ferramenta no link que vai ficar aqui na descrição do vídeo. É um link do Mercado Livre. Você vai ser direcionado para comprar essa ferramenta. Dá esse apoio para o canal. Você ajuda nós, ajuda você e ajuda o canal a crescer. Então fica muito legal. Vai lá no link, vai na descrição aqui do vídeo, compra uma ferramenta. Se está pensando em comprar essa ferramenta, compra pelo nosso link aí para dar aquela moral aí para o nosso canal. Legal? Também nessa descrição vai ter outras ferramentas, vai ter o livro Refrigeração Comercial para Técnicos de Ar-Condicionado, muito bacana para você que quer aprender mais sobre refrigeração comercial. Basta ser membro, vai no final da descrição, tem lá como ser membro do canal, custa R$ 8 por mês. Você tem um treinamento completo aqui de refrigeração comercial no nosso canal Edson Girelli. Beleza? Exercícios. Então, para converter aí na escala graus Celsius para Fahrenheit,
Você vai usar a formulazinha aqui, ó. Vamos supor, eu quero de 20 graus Celsius para Fahrenheit. Você vai ter esse 9/5, que é 1,8, que ele é fixo, mais 32, vezes a temperatura que eu quero aqui, ó, que é 20 graus. Então vai dar 68 graus Fahrenheit. Isso aqui você tem conversores no celular, Android, iPhone, tem aí conversores online no Chrome para quem usa computador, tudo muito tranquilo. Converter de menos 10 para Kelvin, então vai ser menos 10 graus Celsius mais 273,15, vai dar 263,15 Kelvin. Qual a escala usada em ciências e por quê? É o Kelvin, pois é absoluta e baseado no zero absoluto, beleza? Deixa eu ver o rostinho de vocês aqui. Lembrando aqui, mais uma coisa que eu queria passar para vocês aqui. Não, ainda não terminou, tá? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Vou pegar minha caneta verde. Da onde que vem quando você vai comprar um compressor LBP, tá? MBP ou HBP. Então você vai encontrar bem assim. O meu compressor tem 800 BTUs de capacidade térmica no regime LBP. Da onde que eles tiraram isso? Beleza? O LBP é uma evaporação de menos 23,3 graus Celsius. Ok? MBP, menos 6,7 graus Celsius. E HBP é 7,2 graus Celsius. A Embraco usa essa escala, a Tecance usa, a Danfoss usa, todo mundo usa para vender seu compressorzinho. Da onde que vem essas temperaturas? HBP é mais 7,2. Positivo, galera. Positivo. Da onde que vem isso? Isso aqui vem do nosso padrão ASHRAE, tá? Do nosso padrão ASHRAE dos Estados Unidos. Ok? E lá eles usam a temperatura em graus Fahrenheit. Então fica a lição de casa para vocês. Faça essa conversão de menos 23,3 graus Celsius para Fahrenheit, menos 6,7 de graus Celsius para Fahrenheit e mais 7,2 graus Celsius para Fahrenheit. Vocês podem fazer pela continha aqui, podem fazer pelo um conversor no celular ou no computador. Vocês vão ver que vocês vão encontrar números redondos. Por quê? Porque na norma original nos Estados Unidos, isso é dado em graus Fahrenheit, por BTU hora, beleza? Então, a hora que vocês pegarem um catálogo e você encontrar ali dessa forma, não se assustem, basta converter. Então coloca nos comentários, professor, eu fiz a conversão, deu isso, isso e isso. Põe nos comentários também a cidade que você está falando, manda um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nos ajuda demais ao crescimento do canal. Dá aquela força, tem os produtos linkados ali embaixo, precisar de alguma coisinha, compra ali dos links, beleza? E muito bacana, tá? Esses vídeos aqui que eu estou fazendo para vocês, deixa eu voltar aqui para ver vocês aqui na tela. Esses vídeos que eu estou fazendo para vocês, eu fiz um de pressão, agora estou fazendo temperatura, e eu vou entrar cada vez mais nesses conceitos básicos, além de vídeos avançados, vídeos do nosso treinamento normal. Vamos ter de todos os graus de complexidades de vídeo aqui no canal. Mas a ideia é formar vocês do básico ao avançado. E eu estou muito orgulhoso de vocês, membros do canal, como é gratificante eu ver vocês crescendo profissionalmente na área. Isso me torna muito feliz, muito contente. Pessoal, espero que tenham gostado. Um abraço a todos e se vemos no próximo vídeo.